Olá pessoal, vamos aí para mais um vídeo, dessa série sobre o Framework Laravel. Estamos desenvolvendo uma aplicação para gerenciar tarefas, que vai ser uma aplicação simples, no sentido de design, entre outras coisas. Mas indo direto para a prática, e codificando e vendo os exemplos, a gente no último vídeo parou na definição de rotas para cadastro e login de usuário. Entretanto, a gente não consegue fazer efetivamente o login e cadastro de usuário porque não temos banco de dados ou alguma forma de guardar as informações do usuário. Neste momento, nós vamos para a aplicação, temos aí as rotas que eu mencionei e vamos agora configurar um banco de dados para colocar a aplicação para cadastrar, usuários e poder fazer login. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ver é o seguinte. Eu tenho aqui os arquivos de configuração do framework que tem lá, dentro da pasta config, um arquivo chamado database.php. Neste arquivo, nós vamos ter a configuração padrão com o banco de dados, que no caso aqui é o MySQL. E nós temos também outras opções de configuração pré-definidas, o SQLite, entre outros. Tá? Nesse caso aqui, a gente só veio com 4, tem 4 aqui. E aí você fica livre para adicionar outras configurações, desde que o Laravel dê suporte. E aí nós temos esse arquivo e nós temos também um arquivo importante que é o .env. Esse env aí é a palavra abreviada, que seria o ambiente em inglês. Neste arquivo nós também temos uma série de configurações. Tá? Para cada par de valores aqui, onde tem uma chave igual a um determinado valor atribuído a ela, nós definimos as configurações de várias coisas da aplicação e também do banco de dados. Por padrão, ele já veio definido para rodar no MySQL, no MySQL. Mas eu gostaria de começar as configurações pelo SQLite, para a gente ver o quão é flexível trabalhar com os bancos de dados aqui. Então eu vou colocar aqui a conexão com o meu banco de dados é o SQLite. E aí uma coisa interessante, curiosa dessa definição é que eu estou indicando qual vai ser o banco de dados lá no meu arquivo de configuração database.php, que está dentro da pasta config, vocês podem observar. Eu vou definir que o padrão vai ser o MySQL, aliás, o SQLite. Tá? E um detalhe curioso aqui é o seguinte, dentre as configurações que o SQLite recebe aqui, o nome do arquivo pré-definido é esse, database.sqlite, e ele vai ser guardado no que ele chama de database_path. Esse local, se você está em dúvida, não sabe qual é, ou ficou curioso, é exatamente a pasta database. Então, vai ser nesse local que nós vamos ter a criação do arquivo SQLite, que vai servir para o banco de dados. Então, como eu faço, uma vez que eu já fiz as duas configurações, vocês podem observar tanto no arquivo database.php quanto no arquivo .env. Feito isso, o framework oferece uma maneira muito prática para a gente trabalhar com essas alterações de configuração e também com a aplicação de alguns comandos. E o primeiro comando que eu quero mostrar, já relacionado a essa questão do manuseio de banco de dados, e que vai ser tema também de alguma videoaula em seguida, que é a parte das migrações. Então, uma vez que eu configurei o banco de dados SQLite, eu posso aplicar através do artisan as minhas migrações através desse comando aqui, php artisan migrate, ou migrate. E aí, para que serve esse comando? A grosso modo, esse comando vai fazer o seguinte, ele vai observar as configurações que você tem de banco de dados, que nós já sabemos que é o SQLite, e ele vai utilizar uns arquivos que nós temos aqui dentro da pasta migrações, que fica localizado na pasta database do projeto. E como vocês podem observar, nós já temos 4 migrações aqui. Essas 4 elas vêm definidas pelo framework e nós podemos observar a primeira, que é a de usuários. Tá? E aí na migração de usuários, dentro do contexto que é a migração, nós vamos ter a definição de como será a tabela de usuários, o nome users. Esse nome aqui ele tem essa definição e é uma convenção que eu falarei mais adiante em outros vídeos. E nós temos basicamente duas funções dentro de uma migração. A primeira, a função up, que vai fazer com que seja aplicado isso lá no banco, Em outras palavras, você vai criar uma tabela de usuários lá no banco de dados. E uma função DAO que reverte essa criação. Então, através do artisan, lá na linha de comando, eu posso tanto aplicar as mudanças lá no banco de dados, com essas migrações, como reverter isso, destruindo as tabelas que foram criadas. Então, essa é uma explicação bem rápida sobre migrações. É claro que isso aqui tem muito mais informação, você pode consultar também na documentação, mas nós vamos ter aqui já também de graça, digamos assim, entregue pelo framework, uma tabela de usuários capaz de guardar nome, e-mail, senha e outras informações de usuário, que é justamente o que a gente precisa lá no nosso cadastro e login de usuários. Vamos precisar de colocar essas informações. Mas, voltando aqui para a questão do banco de dados especificamente, feita a configuração, quando eu clicar
comando para migrar o meu banco, a gente vai ter aqui uma pergunta, né? Nas versões mais recentes a gente tem isso como algo inovador, né? E aí ele pergunta se eu quero criar com as setas aqui no meu teclado. Eu posso escolher, eu vou dizer que quero sim criar, e vejam o nome do arquivo, né? Esse nome do arquivo está lá na configuração tanto no ponto, aliás, no database.php, lá da pasta database. Então eu vou dizer que sim, ele cria o arquivo para mim e aplica as migrações. Lá no projeto, a gente vai observar a seguinte mudança. Nós já vamos ter dentro da pasta database o nosso banco de dados, que é um arquivo, né? Ele está vazio, mas nós já temos um banco de dados aí para fazer algum tipo de operação que a gente queira, que no caso vai ser, em primeira instância, né, cadastrar usuários e acessar para validar, né, quando o usuário tentar fazer login. Essa é uma maneira, né, de configurar o banco de dados. Mas eu posso também fazer a configuração do banco de dados para usar o MySQL, tá? Ou MySQL, tanto faz. Então, no meu banco, a senha é o meu próprio nome e eu vou colocar esse nome aqui, tá, como sendo o nome do meu banco de dados. Localhost, porta 3306 e ok. Lá no arquivo database.php, eu vou fazer a mesma coisa, né, de alterar aqui a configuração para MySQL. Beleza, né? Fiz aqui as configurações, e aí o que é que deve ser notado, né? Assim, algumas pessoas até já me perguntaram isso. Uma vez que eu faço a alteração do banco, o novo banco, né, ou essa nova conexão, digamos assim, ela não reconhece nenhuma tabela nem nada do meu banco, a menos